Oi, pessoal! Esse é o nosso podcast Consumo Logo Existo e vamos falar um pouco sobre consumismo e como ele tem impactado a geração atual. Eu me chamo Eduarda Fraga, sou estudante de Publicidade e Propaganda e eu estou aqui com a Isabela e com a Sara. E agora a gente vai começar, né? Vamos discutir um pouco sobre esse assunto que é tão amplo, né? Dá pra gente conversar sobre tanta coisa. Vamos focar aqui em alguns pontos como moda, pressão estética. Vocês vão gostar bastante, é um assunto que vai render muito. Meninas, eu queria saber de vocês, qual que foi a última compra, a mais recente que vocês fizeram, que foi por impulso, assim? Então, eu confesso que recentemente não teve nenhuma, mas pelo fato de que eu estou em modo economia. Mas o meu carrinho no TikTok Shop e na Shein tá só esperando cair o 13º ou cair um dinheirinho ali pra já renovar o guarda-roupa. E a minha foi ontem. Eu vi o stories da Virgínia e eu não me contive, gente. Tava um creme, um body splash e um perfume por R$139. Aí caí, né? No marketing sempre. Então, a minha foi ontem também. Confesso que eu entro no TikTok Shop, na Amazon e no Mercado Livre todos os dias pra olhar alguma coisa. E eu sempre tô buscando coisas de skincare, coisas de cabelo. E por mais que eu já tenha 3 óleos de cabelo lá em casa cheios, eu quis comprar mais um, porque eu acho que minhas pontas precisam de um óleo novo, né? Não é o suficiente ter 3, preciso de mais um. Prioridades. E eu comprei. Eu comprei, gente. Falhei, mas é isso. A gente tá comprando todo dia. Nossa geração compra principalmente no online, né? No e-commerce. Sim. Acabou que a gente perdeu um pouco isso de comprar presencialmente. A gente prefere comprar mesmo pelos sites, pelos aplicativos, pela comodidade de não ter que sair de casa. Isso é muito ruim porque a gente acaba comprando muito mais. Porque pelo fato de ser tão cômodo, da gente conseguir um frete grátis, um cupom de desconto, às vezes comprar em grande quantidade, né? A gente compra quase todo dia. E linkando com isso que você falou, Duda, eu até lembrei de um exemplo. A minha prima, ela ama comprar na Beleza da Web. Só que lá tem até um certo valor para você obter o frete grátis. E aí, às vezes, nem sempre ela precisa de comprar aquela quantidade de produto. Aí ela compra sempre o valor certinho para ter o frete grátis, para obter o frete grátis. Então eu sinto que muitas vezes a gente é levado a consumir a mais do que a gente realmente precisa no momento ou que a gente quer para obter algum benefício, seja um cupom de desconto, seja um frete grátis, um cupom pra gente aplicar na próxima compra, um brinde também, porque já me aconteceu isso. Então eu acho que isso encaixa bastante nessa situação. E raramente a gente para pra pensar o que tá por trás disso, né? Porque não é só sobre gosto pessoal, não é só sobre necessidade, tem um mecanismo muito mais profundo por trás disso. E o que seria isso? Pressão estética. Por exemplo, no Brasil, né, tem um dado da CNN Brasil que em 2022, 2,3 milhões de pessoas fizeram procedimentos estéticos. Isso é mais ou menos pegar a Brasília inteira e colocar no centro cirúrgico em um ano. E o que mais me chocou nesse dado é que nessa porcentagem, 85% dessa estatística eram mulheres. E aí eu fiquei, cara, como que a gente chega nisso, né? Por quê? Desde quando? E basicamente isso só mostra pra gente que a pressão estética, ela é um fruto do patriarcado, né? Porque desde muito nova a gente é ensinada que a gente precisa estar sempre em busca por um ideal. E que ideal é esse? Ele existe? É interessante porque a gente, linkando com isso que você disse, a gente segue padrões. E às vezes a gente é obrigada a seguir padrões, né? Por exemplo, a gente sempre quer estar com o cabelo muito bonito, com a pele impecável, com a melhor roupa. E isso é passado de geração para geração, principalmente pelas mães, pelas avós, porque a gente tem que estar bem apresentada para quem? Para os homens. Sim. Né? E muitas das mulheres, principalmente eu falo isso porque eu me encaixo nisso, só vai conseguir ter realmente essa questão do autocuidado para si mesmo, não pensando no próximo, pro outro, tipo, me enxergar,
já muito velha. Ou, tipo assim, na adolescência, demora pra passar por esse caminho. E aí vai conseguir ter esse autocuidado real, esse verdadeiro autocuidado, já na fase adulta, entendeu? E até lá você já passou por várias fases que você já poderia estar se amando. Não pelo outro. Então... Isso é um outro tópico, né, que a gente acaba que não discute muito, porque entra muito na questão da nossa... Algo muito pessoal nosso, então a gente não gosta de discutir muito sobre isso. O que vocês acham sobre isso? De fato, Duda. E como você estava pontuando, eu até lembrei de um fato que linka com aquilo que eu pontuei antes. É muito engraçado como funcionam as coisas. Que eu também, por estar me programando para algumas coisas, eu fico vendo as pessoas fazendo alguns procedimentos estéticos e fico pensando, cara, eu quero estar bem para mim, para me olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo. Mas no momento eu não tenho dinheiro. Mas quando eu tiver, eu já sei o que eu quero fazer. Então, assim, todo momento a gente fica fazendo planos, às vezes com dinheiro que a gente nem tem. Às vezes a gente desvia um pouco o foco, às vezes a gente esquece de se priorizar, como você mesmo pontuou, mas eu tenho visto que muitas vezes, e eu acho que faz muito sentido isso atualmente, que muitas vezes as pessoas estão se levando para um âmbito de comparação muito grande, né? E por se compararem tanto, muitas vezes fazem as coisas não para se sentirem bem de fato, não para se olhar no espelho e falar, nossa, eu gosto do que eu estou vendo, mas realmente sobre isso, de fazer porque o outro vai gostar. Se alguém falou mal do meu corpo, eu preciso urgentemente tomar uma decisão sobre isso, mas não é pra mim, é pro outro, é porque o outro comentou algo, é porque o outro falou algo. E não, nem sempre é assim, nem sempre precisa ser desse jeito. Às vezes a pessoa te dá um toque e você aplica aquilo, mas tudo que a gente for fazer, seja consumindo ou não consumindo, né, de certa forma, direto ou indiretamente, que nós possamos fazer pra nós mesmos. Sim, esse é um ponto central, né? E a pressão estética, ela não vem de um produto, né? Ela vem de insatisfação, na verdade. Porque o padrão, ele muda muito antes de você chegar nele. É um ciclo que foi desenhado pra nunca fechar. Verdade. Eu acho que é válido a gente comentar também sobre como os influenciadores atualmente, eles têm passado isso pra gente, né? Sim, nós, como futuras publicitárias, né, comunicadoras, a gente consome muito conteúdo todos os dias. Muitas pessoas também da nossa área trabalham com marketing de influência, às vezes até assessorando um influenciador, um blogueiro. Então a gente sabe como que funciona isso, né? Essa questão de eles estarem ali o tempo inteiro postando links pra gente poder comprar com mais desconto. E a gente sabe que isso vicia, ficar consumindo esse tipo de conteúdo, né? Por mais que aquela pessoa tá ali, é o trabalho dela, nós estamos consumindo o tempo inteiro. E não só o estilo de vida que ela tá levando, né? É também o que ela usa no estilo de vida. Seja no treino, na alimentação, no modo de vestir. Enfim, então a gente acaba que consome isso também. Mesmo sendo pessoas que vendem os produtos, né? A gente tem essa função de divulgar um produto ou divulgar um serviço, vender. A gente acaba caindo nisso também, né? E eles sempre divulgam de formas muito tentadoras. É só essa vez, essa promoção não vai ter de novo. E isso acaba levando a gente a cair na tentação e a garantir aquele produto muitas vezes sem precisar. E uma coisa que eu acho que se engloba bastante é o fato de que muitas vezes as blogueiras mostram suas prateleiras cheias de blushes, cheias de maquiagens, tudo da mesma marca, tudo às vezes bem similar, e a gente, como meros mortais, vimos aquilo, temos acesso àquela realidade e a gente pensa, nossa, eu preciso daquele blush, eu tenho às vezes eu nem usei, mas aquele tom ali, ele tem um pigmento diferente, então eu preciso. E é aí que muitas vezes a gente acaba se endividando, às vezes a gente compra em excesso coisas que a gente não precisa e esquece de deixar, às vezes a gente esquece de coisas que a gente realmente precisa pra ter as coisas fúteis, né? Tem uma coisa muito interessante, virou até um meme no Instagram, no TikTok, que tipo assim, muitas pessoas comparam, por exemplo, que eu preciso comprar o meu protetor solar, mas eu também preciso pagar minha conta de luz. Sim. E isso, cara, isso é muito real. Eu tô inserida nisso porque
principalmente quem mora sozinho, né? Às vezes tem prioridade, gente. Às vezes não, tem prioridades. Tem que pagar a conta de luz todo mês, tem as suas contas, aquilo é o compromisso. Só que também tem que ter o produtinho de beleza. E, gente, como é complicado, né? Eu falo assim, porque eu sou prova disso, entendeu? E eu fico pensando, se eu quero ter esse estilo de vida, eu preciso ter dinheiro pra manter. Mas quando a gente entra num padrão, é muito difícil sair. Muito. Eu tava falando sobre isso hoje mesmo no meu serviço com uma colega, que é o seguinte, quando a gente começa a ser dona de casa, ter as nossas próprias contas, você vê um vestido de R$300, você não acha ele mais barato, porque R$300 você sabe que paga sua energia, sua conta de água, às vezes é um pouquinho ali que vai inteirar pra pagar o seu aluguel. Então, tipo assim, se a gente for olhar por esse âmbito, a gente realmente precisa elevar o nosso nível pra gente conseguir ter acesso a tudo, esse padrão que a gente quer, né? E linkando a isso, a gente vai entrando num ponto também que é o fast fashion, né? Isso mesmo. Pra quem não sabe, fast fashion é moda rápida, produção em massa. Como, por exemplo, a Zara. Houve uma grande polêmica envolvendo esse termo, né? Há uns 2, 3 anos atrás. Por quê? As pessoas que trabalham nesse tipo de moda, geralmente são mulheres grávidas, que estão em situação de vulnerabilidade social, crianças, isso é trabalho infantil, né? Então, entra a questão do trabalho escravo também. Muitas vezes em ambientes insalubres, sem condições básicas de poder trabalhar, né? E com uma baixa remuneração, às vezes nem tem remuneração, né? Então, como eles têm que produzir muita roupa em grande escala para poder vender, né? Por exemplo, a Shein tem roupas que eles conseguem produzir em 10 dias. Muita roupa. E chega pra gente assim, ó, rapidão, né? Ainda mais hoje em dia que tem o envio nacional e internacional, é muita roupa que vende, né? Então, essa polêmica, ela veio à tona, mas nem todo mundo teve acesso a isso, infelizmente. E acaba que essa roupa que eu tô usando aqui, ela pode ser uma fast fashion. Ela pode ter vindo desse estilo de moda, né? Que, infelizmente, ele tá difundido já no Brasil e no mundo. Por exemplo, lojas de departamentos também são consideradas fast fashion, né? C&A, Riachuelo, a Renner. Inclusive, tem também a Forever 21, que faliu em 2022 no Brasil. Eles fecharam as lojas físicas, tinha mais de 22 lojas, por conta que eles não conseguiram migrar para o modo e-commerce. Então, como era muita produção de roupa, acabou que eles não se adaptaram e aí eles fecharam. Não atuam mais, né, nesse modo. E isso é um ponto que a gente tem que levar muito em consideração, né? Porque, na verdade, tudo que a gente consome, que a gente compra, diz muito sobre a gente. Então, o que eu tô querendo passar para as pessoas com essa marca, né? Igual você falou, Duda, quando a gente compra uma grife, o que eu quero passar para as pessoas? Isso também é algo que a gente tem que pensar. Verdade. Será que a gente é acessível o suficiente? Porque nós, como comunicadoras, a gente precisa ser acessível. Sim. Né? A gente precisa comunicar para vários públicos diferentes. Exatamente. E às vezes uma grife, ela empaca isso. Ela coloca uma barreira para que a pessoa não tenha acesso a você. Bom, eu penso dessa maneira. De fato, meninas. E eu até ouvi algo essa semana, eu tava conversando sobre isso, que é o seguinte, às vezes a gente precisa preocupar com a nossa imagem, porque a forma com que a gente se veste vai ser a forma que o nosso cliente vai ver a gente. Então, eu acho que isso, às vezes, puxa mais ainda pro lado do consumismo, né? Porque aí a gente quer comprar mais para pertencer mais. Talvez a gente quer ter looks melhores para que o cliente veja a gente de uma forma melhor, talvez até mais profissional. E será que a gente está pertencendo mesmo? Porque nessa busca incessante por pertencer, eu não sei se a gente pertence. Porque entra a questão da nossa identidade também. Porque, voltando àquilo que a gente comentou no começo, né? A gente sempre está buscando caber em algum lugar. Sim. Né? E às vezes a gente fala assim, eu sou muito criativo, ou eu tenho muita criatividade. Será mesmo? Ou será que é só um monte de inspiração junta que a gente vê e acaba que depois
não é nada. Um monte de informações que nós somos bombardeados todos Exatamente. os dias, né? Rolando. Agora nem no TikTok a gente não tem paz mais. Toda hora a gente tá vendo uma coisa, toda hora a gente tá sendo induzida a comprar alguma coisa. Então, a todo momento, nós estamos sendo muito bombardeados por muitas informações. Então, muitas vezes, até o nosso senso criativo fica vinculado a isso. E aí, eu já até tive isso, essa questão de... tipo, uma dúvida mesmo, assim. Não é algo existencial, mas eu acho que que vocês já passaram por isso também. Uhum. Será que eu sou criativa mesmo? Ou será Sim. que é só um monte de coisa que eu consumo e juntou e virou aquilo? Eu acho que, na verdade, a gente é uma soma de tudo que a gente consome, né? E, na verdade, eu até queria fazer uma pergunta pra vocês. Se a gente retirasse tudo que a gente consumiu nos últimos anos, roupa, produtos, o que sobra? Caramba, é difícil, né, responder isso. Eu acho que eu tô no processo de descobrir. Me pergunta isso daqui 2 anos. Talvez eu vou conseguir responder. Eu acho que eu também vou responder a mesma coisa que a Duda, viu? Porque a gente vive pra consumir e muitas vezes consome pra viver, né? Então, Sim. né? Como isso é problemático, né, essa questão da fast fashion, porque nós consumimos esse tipo de roupa que é produzido por pessoas que não deveriam estar trabalhando com isso, né? E muitas das vezes, o material que a gente está usando, por exemplo, o poliéster, né? Tem roupas que são 100% poliéster. E a gente não sabe como que é estar por trás disso, como que é fazer esse tecido, entendeu? E isso é uma problemática que eu acho que é importante a gente conversar também sobre. Sim, e esse preço baixo, ele nunca foi real, né? Na verdade, alguém sempre pagou essa conta. O fast fashion distribui o prazer e terceiriza o custo, né? Essa é a real. Você fica com a peça e o trabalhador e o meio ambiente que pagam a conta no final de tudo. E outra coisa também é que, inclusive isso que você falou do meio ambiente, é algo que a gente acaba que não liga tanto, mas isso é muito real, porque principalmente ele que está sendo impactado, né? Porque, por exemplo, o tanto de água que se utiliza para produzir uma roupa. Para cada tipo de tecido é uma quantidade X de litros de água, né? Às vezes é bem mais que litros, eu não sei, mas... o tanto que isso impacta no meio ambiente, né? Essa produção exagerada de roupas. E tudo isso para alimentar o nosso prazer de comprar. Exatamente, meninas. E eu vou trazer até para um gancho um pouco diferente essa pontuação que vocês estão fazendo. O reflexo de termos hoje em dia essas lojas, né? Esses meios que nós conseguimos comprar com mais facilidade por um custo menor, o nosso comércio, de certa forma, tem sofrido. Por um exemplo, a 44 aqui em Goiânia é um polo que muitas pessoas de vários lugares vêm para comprar. As pessoas costumam falar os famosos sacoleiros. E hoje em dia a gente tá vendo que esse consumo caiu bastante. As pessoas não estão comprando tanto assim de forma presencial, como a Duda mesmo pontuou. As pessoas estão preferindo comprar de forma online, pelo WhatsApp, às vezes fazendo uma compra ali pelo site. Então, porque elas estão optando por essa linha, ou muitas vezes não estão nem comprando com esses lojistas que estão nesses locais, porque o valor é um valor um pouco mais alto. São fabricações próprias, mas que têm um custo mais alto, porque não tem esse tipo de situação, muitas vezes, né? Não que nós sabemos, esperamos que não tenha, né? Então, assim, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas tal look eu vejo na Shein, então eu prefiro comprar lá. Mas às vezes as pessoas não analisam por todo esse âmbito que vocês estão pontuando. Às vezes você ir na 44, a blusinha que você vê na Shein vai estar por um valor diferente, mas também às vezes o custo foi diferente. Não tem tudo isso envolvido por trás que vocês pontuaram. E aí a gente vai para um ponto um tanto quanto preocupante, que é a questão do descarte, né? A gente consome muito. Muito. A gente compra muito, aí a gente usa eu mesma, eu tenho esse problema. Se eu uso a roupa 2 vezes, pra mim, aí eu já fico meio que com vergonha. Vai repetir gente, look? A roupa é minha. Eu paguei por ela. Eu tenho o direito de usar ela 7, 10 vezes. E a gente usa, posta foto e descarta. E às vezes dividiu em várias vezes, né?
Então precisa vestir o tanto que dividiu pra valer a pena, mas às vezes nem sempre é assim, né? Sim. E é interessante também que isso aí de, por exemplo, querer usar a roupa uma ou duas vezes. Isso é muito real pra nós publicitárias, né? Porque a gente pensa a nossa imagem, né? A gente sempre tá querendo estar com a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor bolsa. Não é pra impressionar, mas pra falar, eu domino, eu sei o que eu tô comprando, eu conheço as marcas. E já linkando com isso, a gente pode falar sobre a questão das grifes, né? Que, por exemplo, recentemente a gente assistiu o filme O Diabo Veste Prada, né? Que lançou nos cinemas. E aquilo ali é uma baita representação das grifes, né? Como a gente fica com os olhinhos brilhando, né? De querer comprar uma Louis Vuitton, uma Gucci, uma Prada, né? E isso tá tão inserido, né, no nosso meio publicitário. O que vocês acham disso? É interessante também que o sociólogo Zygmunt Bauman, ele fala sobre a modernidade líquida, que as identidades são fluidas e descartáveis. Nós não construímos quem somos, nós compramos. E linkando isso, né, é interessante a gente falar sobre como está atualmente, né? É tudo muito líquido, como ele fala. Até as relações, né? Tipo, nada é sólido. Então a gente busca e acaba não encontrando nada. E a gente chega na reflexão de quem você é sem o que você consome. No próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre os influencers, consumismo emocional e o quanto a gente compra pra simplesmente pertencer. Então bora lá!